sou Maíra Pobel, professora de História. E agora no Explicador Virtual a gente vai fazer a segunda parte de exercícios sobre a Segunda Guerra Mundial. Esse aqui tá começando aquele esquema que a gente tem desde pequenininho, sabe? Tipo, relacione as colunas, né? Ligue uma coluna a outra. Então a gente tem aqui, vamos primeiro ver quais são, né? O que que tá pedindo pra gente. Tá perguntando sobre países do eixo, quem era a aliança, Blitzkrieg, Kamikaze e Nagasaki. A primeira coisa, a gente já estabeleceu que você vai saber quais são os países, de que lado cada país está. Então, rapidinho, você consegue eliminar aqui a aliança e as nações do eixo. Nagasaki tá aqui, ó, na sua cabeça, fresquinho, que são as bombas, né? Hiroshima, Nagasaki. Aí você vai ficar, tem Blitzkrieg e Kamikaze. Aí você vai falar, mas o que é? Blitzkrieg, gente, é aquela tática utilizada pela Alemanha de avanço rápido. É uma guerra relâmpago, né? Ao invés de você ficar, como era na Primeira Guerra Mundial, aquela guerra de trincheiras, uma guerra mais lenta, de tomada de posições, você agora tem tecnologia, você tem novos instrumentos para fazer uma guerra mais rápida, mais dinâmica, mais veloz. Então você tem a vantagem quando você está atacando, fazendo esse ataque relâmpago, você tem o elemento surpresa, o seu inimigo não está esperando o ataque. Você já estudou como que é a área do ataque, o que você pretende fazer. Então a Alemanha, no início da guerra, ela consegue avançar muito, ganhar muita posição e ter ofensiva de guerra exatamente por essa tática do Blitzkrieg, que é o seguinte, é isso, é guerra relâmpago, é você invadir. Então vamos pensando aqui, ó. Primeiro, vamos começar pelo que eu falei que é o mais fácil. Quais são os países? Nós temos aqui Inglaterra, União Soviética, Estados Unidos, Japão, Itália e Alemanha. Isso aqui você já sabe que é o eixo. Então você já elimina aqui, ó. Você tem, se aqui é o eixo, você sabe que aqui a gente está falando sobre a aliança. Então você já elimina aqui. Cidade arrasada pela bomba atômica. Nagasaki, mas isso é muito fácil. Então você já sabe aqui, ó. Tá? Só aqui para você lembrar. Guerra relâmpago. Blitzkrieg. É a guerra relâmpago. Vou botar só o bezinho aqui para você lembrar. E kamikaze é piloto suicida utilizado pela aviação japonesa. Era essa questão também do ataque, né? Utilizando o piloto suicida para atacar mesmo, né? Para você conseguir, durante a guerra, ganhar cada vez mais posições. Então aqui a gente tem como o kamikaze. Vou botar só o kamikaze aqui. Vou marcar para você, para ficar mais fácil de você conseguir ir relacionando. Guerra relâmpago, Blitzkrieg. Você tem, né, aqui como 2, o piloto suicida utilizado pela aviação, que é o kamikaze. Como número 3, nós temos a Grande Aliança. Quais países faziam parte da aliança? A Inglaterra, a União Soviética e os Estados Unidos. Por número 4, nós temos as nações do eixo, sendo elas Japão, Itália e Alemanha. E o número 5, a cidade arrasada pela bomba atômica, que é Nagasaki, juntamente com Hiroshima. Vemos que a relação, né, a sequência correta, 1, 5, 2, 3, 4. Vamos ver se aqui tem. 1, 5, 2, 3, 4. Então nós temos como resposta certa a letra D. Fácil. Vamos para a próxima. 7. A Segunda Grande Guerra adquiriu caráter mundial a partir de 7 de dezembro de 41. Quando? Aqui está perguntando o seguinte. Nós estamos falando sobre guerra mundial. Por quê? Por que é uma guerra? Você acha o seguinte, quando fala guerra mundial, todos os países, sejam eles grandes ou pequenos, participaram? Não necessariamente, tá? Guerra mundial é quando atinge o patamar que
que não está restrito só a um continente ou poucas nações que estão ali brigando, mas que envolve, né, um contingente diferenciado. Então vamos ver. Os russos tomaram a iniciativa de anexar os estados bálticos. Os alemães invadiram o litoral mediterrâneo da África. Os japoneses atacaram a base norte-americana de Pearl Harbor. Os franceses, por determinação do Marechal Pétain, ocupam o sudeste da Ásia. E os chineses cederam a maior parte de seu território às tropas do eixo. Bom, aqui a gente está falando o seguinte, estamos falando sobre o ataque do Japão à base de Pearl Harbor. Por que que isso é considerado, né, um ponto decisivo para ser uma guerra mundial? Porque até então os Estados Unidos estavam ali fornecendo material, fornecendo alimentos, ficando naquela contenção da guerra, no sentido de você enviar, você está até ajudando, só que indiretamente. Mas aí quando o Japão faz o ataque à base naval de Pearl Harbor, aí Estados Unidos entra para a guerra. E aí a guerra aí começa a ter uma dimensão diferenciada e adquire essa questão de guerra mundial. Grande Guerra, Segunda Guerra Mundial, ok? Assinale a alternativa errada no contexto da Segunda Guerra Mundial. Gente, presta muita atenção nisso. É a alternativa errada. Por quê? Como a gente está sempre acostumado a fazer certa, quando tem o errada, o exceto, ou somente não é verdadeira, às vezes a gente deixa passar e erra por causa disso. Então aqui a gente vai ter um monte de certa e vai ter que identificar qual ali tem um erro. A anexação da Albânia pelas tropas fascistas italianas. A invasão pelos japoneses de regiões chinesas de grande importância econômica. A vitória alemã na Batalha de Stalingrado, que consolidou a hegemonia alemã. A anexação da região dos Sudetes, na Tchecoslováquia, pelos alemães. A crise do corredor polonês, que culminou com a invasão da Polônia por tropas nazistas. Aí você pensa, nossa, mas essa questão está muito específica. Aí tem muitos detalhes, eu não consigo gravar. Não, preste atenção, tá fácil. Sabe por quê? A gente começou, vocês viram que a Alemanha, uma das batalhas onde ela começa a recuar e começa a perder de fato, é uma batalha que, essa você tem que gravar sim, a Batalha de Stalingrado. Nessa batalha, a Alemanha perde. E é ali que ela começa a ter também, né, o revés da guerra. A Batalha de Stalingrado é um dos fatores que está aí dentro. Então, quando você vê aqui a alternativa errada, é a vitória alemã na Batalha de Stalingrado. A Alemanha não ganhou a Batalha de Stalingrado. Pelo contrário, a Alemanha perdeu e foi, né, um dos marcos da mudança de rumos que a guerra estava tendo. Vamos para a próxima. A Segunda Guerra Mundial, que se estendeu de 39 a 45, se diferenciou de todas as guerras ocorridas em tempos passados, configurando um novo tipo de conflito, uma guerra total. Corroboram tão afirmativa o fato daquele conflito ter. Então está falando o seguinte, foi uma guerra total. O que está querendo dizer com isso? Vamos ver as afirmativas aqui. Envolvendo um número nunca visto de países e continentes. Promovido uma mobilização total de recursos humanos e materiais. Aumentado o apelo ao trabalho feminino nos países aliados. Acelerado o crescimento tecnológico que vinha se desenvolvendo desde o final da Primeira Guerra Mundial. Essa daqui é aquela que você pensa o seguinte, qual dessas está certa e qual dessas está errada? Nesse caso aqui, você vai vendo que todas as alternativas estão corretas. Ele está perguntando, olha só, uma guerra total. Aí você vê, envolve um número nunca visto de países. Então você vê ali, né, é guerra total por quê? Muita gente está participando, está sendo mobilizado muitas nações, promovido uma mobilização
total de recursos humanos e materiais. Era tudo voltado para essa guerra. Aumentado o apelo ao trabalho feminino. Aí você pensou, mas qual o problema? O que isso tem a ver com a guerra? Tem tudo a ver com a guerra. Porque, né, você está botando a participação da mulher no mercado de trabalho não era uma participação grande como a gente tem hoje. E o trabalho feminino também no sentido da ajuda, né, da questão do preparo, daquele suporte que a guerra precisa. Acelerado o crescimento tecnológico que vinha se envolvendo desde o final da Segunda Guerra Mundial. Você vê, a tecnologia mudou muito, se desenvolveu muito, o que causou, como a gente vê no desfecho da bomba atômica, uma destruição muito grande. Mas até essa bomba atômica foi fruto do quê? Do crescimento tecnológico. Então tudo aqui está mostrando por que foi uma guerra total, né? Uma guerra como não tinha sido visto ainda antes. Então aqui a letra D, todas as afirmativas estão corretas. Número 10. Esta guerra, de fato, é uma continuação da anterior. O Churchill, no discurso seguinte, antes de continuar, por que é uma continuação da anterior? Vamos lembrar que a Alemanha, né? O que tinha a Alemanha? A Alemanha, ela saiu da Primeira Guerra Mundial como a grande perdedora, né? Como aquela que foi culpada pela guerra, teve que pagar inclusive indenização. Então você vai vendo que a Inglaterra depois continua, né, no sentido oposto da Alemanha. Vamos ler aqui. A afirmativa acima confirma a continuidade latente de problemas não solucionados na Primeira Guerra Mundial, que contribuíram para alimentar os antagonismos e levaram à eclosão da Segunda Guerra Mundial. Entre esses problemas identificamos crescente nacionalismo econômico, aumento da disputa por mercados consumidores e por áreas de investimentos, desenvolvimento do imperialismo chinês na Ásia, com abertura para o Ocidente, antagonismos austro-ingleses que giraram em torno da questão Alsácia-Lorena, oposição ideológica que fragilizou os vínculos entre os países, enfraquecendo todo tipo de nacionalismo, e a divisão da Alemanha, que levou a uma política agressiva de expansão marítima. Vamos ver algumas coisas. Desenvolvimento do imperialismo chinês na Ásia. Não. Antagonismo austro-ingleses na questão da Alsácia-Lorena. A questão da Alsácia-Lorena foi uma questão sim na Primeira Guerra, mas envolvendo principalmente a França. Oposição ideológica que fragilizou vínculos entre os países. Não, gente, não enfraqueceu o nacionalismo, pelo contrário, o nacionalismo estava muito exacerbado. A divisão da Alemanha que levou... Não, a Alemanha, né, a partir do Hitler, pelo contrário, estava super unida em torno do ideal do nacionalismo. Então a gente vê aqui que na resposta certa, a letra A, crescente nacionalismo econômico, então o nacionalismo que estava presente na Primeira Guerra se mantém presente na Segunda Guerra. Aumento da disputa por mercados consumidores também era uma questão nas duas, né? A questão do desenvolvimento industrial cada vez maior faz com que precise, se está fazendo, tem que vender. E se está vendendo, tem que ter para quem vender. Então o mercado consumidor era uma questão na Primeira Guerra e continua sendo na Segunda. E por áreas de investimentos, a mesma questão, né? Você tem aqueles países, você tem aqueles territórios da onde você consiga mercado consumidor, mas também investimento, maior fonte de lucros também. Entendido? Chegamos à nossa última. Nos anos de 42 e 43, as batalhas de Midway, no Pacífico, El Alamein, na África, e Stalingrado, na Eurásia, significaram sobre Stalingrado, eu já até falei. Pensa, foram 3 momentos decisivos para essa mudança na guerra. A Alemanha, que parecia certa vitória, essas 3 batalhas foram aquelas determinantes para a mudança de rumo, tá? Isso aqui
aqui significou a conformação da supremacia do eixo. Não. Por quê? Se a Alemanha faz parte do eixo e eu estou falando que a Alemanha perde e isso vai mudando, então não confirmou a supremacia do eixo. A reversão da Segunda Guerra Mundial com a ofensiva passando para os aliados. Bom, é essa, né? A ofensiva era do eixo, era a Alemanha que tinha primeiro essa política expansionista de invasão e conquista de territórios. Mas com essas três aqui, batalhas que eu estou mostrando para vocês, a ofensiva depois começa a mudar de lado. Mas vamos até o final só para ver por que elas estão erradas. Ruptura entre os Estados Unidos e a União Soviética, dando origem à Guerra Fria. Não, Guerra Fria é um momento posterior. Conquista da Polônia e da Hungria pelos nazistas. A ascensão do poderio militar soviético. Não, gente, aqui nós estamos falando da mudança. A Alemanha era ofensiva, perde essas batalhas e aí os aliados começam a ter a ofensiva de guerra. A gente vai chegando ao final dessa nossa bateria de exercícios sobre a Guerra Mundial. Tchau!